Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e eu vim aqui falar de um assunto, na verdade, do assunto mais importante da sua vida, sobre salvação. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta, né? Você que não é cristão, pode ouvir muitas pessoas dizendo sobre salvação, sobre ser salvo, mas primeiro, o que é salvação, né? O que é salvação? Salvação é o livramento de uma situação, né? Tá, então se a salvação é um livramento de uma situação, eu falo sobre salvação do quê? Você é livrado do quê? Né? Se eu vim falar para você sobre salvação, então você tem que se perguntar, eu ser salvo do quê? Eu ser livre do quê? E a salvação que eu vim falar é sobre você ser livre simplesmente não, na verdade não é simplesmente, porque não é o simples, é o ápice da nossa vida, né? Você ser livre, somos nós sermos livres da consequência do pecado. E a Bíblia fala que a consequência do pecado é a morte, né? Então tá, Ana Paula, como assim ser livre, ser salvo da consequência do pecado? Adão, que foi nosso ancestral, número 1, ele, quando Deus o criou, ele tinha uma, como que eu posso dizer para vocês? Ele tinha uma ligação com Deus que hoje nós não temos, né? Até fisicamente. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão, conversar com Adão e etc. Deus se relacionava com Adão. Só que aí Adão pecou. E quando Adão pecou, essa ligação, ela simplesmente se quebrou. E por Adão ter pecado, todos nós, homens, já nascemos com a raiz do pecado. Todos nós já nascemos pecadores. Tá, então se eu já nasço pecado e o salário do pecado é a morte, então eu já subentendo que eu já nasço condenado à morte? Sim, a verdade é que sim. Em que situação, então, que eu fico livre dessa condenação? Aí que entra o que eu vim falar, que é sobre Cristo. A partir do momento que eu confesso e aceito Cristo, eu sou salva da consequência do pecado. Eu sou religada a Deus novamente. E essa ligação, que ela é restaurada, que ela é refeita, não é só para aqui, para esse nosso momento, mas é eterno, né? Então, como ter salvação? Como ser novamente religado a Deus? Já que eu já nasço pecador, já que quando eu nasço, a raiz do pecado, ela já está em mim. Como me livrar disso e como novamente me religar a Deus, tá? Então, Ana Paula, você está me dizendo que quem não aceitar Jesus, ele não está ligado com Deus? Não. Pela Bíblia, o que a Bíblia diz que não. A partir do momento que eu confesso com minha boca e eu creio com o coração que Cristo morreu no meu lugar, aí sim eu me torno filho de Deus. Até esse momento eu sou criatura. Deus me criou, mas eu só me torno filho quando eu aceito, quando eu creio com o coração e confesso com a minha boca, tá? Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei lá de Adão, né? Adão pecou e automaticamente o homem foi separado de Deus. Qual era a única maneira de que o pecado, quando alguém pecava, qual era a maneira dele ser perdoado? Quando havia derramamento de sangue, né? Então, quando havia um sacrifício. Só que esse sacrifício ele só era aceito quando o cordeiro ele tinha que ser puro, ele não podia ter mancha, ele tinha que ser perfeito. Então, Jesus, ele veio e morreu para que todos
todos foram, como que eu posso dizer, todos foram alcançados por esse ato de Cristo, mas desde que aceite, né? Então, como Cristo, ele foi, como que Deus fez, né? Como que Deus resolveu essa equação para que todos alcançassem salvação? O cordeiro tinha que ser puro, não podia ter pecado. Não existe homem sem pecado, todos já nascem pecadores. Então, qual foi a estratégia de Deus? Ele mesmo, através de Cristo. Como Cristo, ele veio, se encarnou como homem e morreu por todos nós, né? Então, como Cristo não tinha pecado, ele nunca pecou, o sacrifício foi aceito. Então, Cristo, ele é o nosso cordeiro. Cristo que morreu para que nós tivéssemos salvação. Então, quando Cristo morreu, essa ligação ela foi refeita, nós somos ligados com Deus novamente. Lembra lá que eu falei de Adão no início, que se perdeu aquela ligação que ele tinha com Deus por causa do pecado? Então Cristo nos ligou novamente a Deus. E como que eu tenho acesso a isso? Não é simplesmente quando eu creio com o coração e confesso com a boca. Não é simplesmente a pessoa simplesmente só acreditar. Não, tem que ter um ato. Esse ato é o quê? Quando eu digo, eu tenho que falar, eu tenho que verbalizar e eu tenho que crer. Também não adianta eu só falar e não crer. Então, a partir do momento que eu confesso a Cristo, que eu acredito que ele é Deus e que ele veio como homem e morreu como meu cordeiro perfeito, meu cordeiro sem nenhuma mácula, e através dele eu fui novamente religada a Deus, ele me trouxe salvação, aí sim eu recebo salvação. Então, Ana Paula, salvação não é quando eu faço o que é certo, não, salvação é pela graça, salvação é um presente, salvação não é pelo que você faz, salvação é simplesmente pelo que você crê. E quando eu confesso e aceito Cristo, eu me torno filho. Então, quando eu me torno filho, então eu tenho também uma herança, eu tenho também desfrutes que eu posso ter como filho, que a minha mãe, na casa da minha mãe, eu posso chegar, abrir a geladeira e comer o que tiver, porque eu sou filha. Qualquer pessoa não tem esse direito, só tem esse direito quem é filho. Então, quando eu aceito a Cristo, além da minha salvação e da minha ligação com Deus ser restaurada eternamente, aqui ainda nessa terra, eu tenho direitos de que pessoas que não confessaram não têm. Eu tenho acessos que pessoas que não confessaram a Cristo não têm. Então é isso que eu vim trazer. E você que está vendo esse vídeo, que nunca aceitou Jesus, que nunca confessou Jesus, você pode nesse momento sim confessar Jesus e receber Ele como seu Salvador e sua história ser mudada daqui para frente. Se você quer aceitar Jesus nesse momento, eu te convido, feche seus olhos e declare comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados. Peço que me laves e me purifiques, tirando do meu coração a semente do pecado e todos os pecados que eu já cometi. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, eu me torno filho de Deus. Amém. Amém! Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, a partir de agora você é filho amado. E a partir de hoje você foi religado a Deus, você tem acesso a Deus. Você pode falar com Ele do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Glória a Deus pela sua vida.